Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Em seu segundo mandato consecutivo à frente do Palácio da Redenção, Coutinho começou a carreira política no PT na década de 90, quando foi eleito vereador de João Pessoa 2 vezes. E em seguida, deputado estadual também por outras 2 vezes. Em 2004, no PSB, venceu as eleições para prefeito de João Pessoa, capital do estado, e em 2008 foi reconduzido à prefeitura. Agora, no segundo mandato como governador, seja muito bem-vindo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Amanda. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui em São Paulo. É diferente da Paraíba, talvez não seja tão agradável. Cheio de nordestino. Cheio de nordestino, impressionante. Cheio. São Paulo é a pátria do Nordeste. O senhor encontrou muitos? Muitos. Que bom. A riqueza de São Paulo, eu acho que São Paulo é rica, inclusive culturalmente, porque a riqueza dela vem da Europa, vem uma parte da Ásia e vem muito do Nordeste também. Então esse azulejo aqui, esse mosaico que você tem aqui é algo extremamente valioso. Tem essa cultura, né, de imigração e de migração, isso é interessante, né? Sem dúvida. Governador, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, né? O senhor, na verdade, se formou em farmácia, mas aderiu à política desde cedo, foi presidente de centro acadêmico da universidade, isso no finalzinho do regime militar. Depois o senhor ajudou a criar a CUT, participou de sindicatos também. O que despertou seu interesse pela política? Conte um pouquinho da sua trajetória para a gente. Na essência, eu sou farmacêutico, né? Mas eu sou um militante. Fui militante estudantil, militante sindical, como um monte de gente por esse Brasil afora. Se você pegar essa geração que entrou na política na década de 90, ou que assumiu a política na década de 80, na década de 90 para cá, todo ele tem essa trajetória. E eu apenas fui mais um, né? Não me colocava na posição de ter um mandato parlamentar, mas tive, porque na época as categorias se organizavam e indicavam representações para a Câmara, para as assembleias, muito na construção e na criação do PT. O PT era uma grande colcha de retalho, onde vários segmentos ali se expressavam. E foi um caminho natural, então, a ida para o PT? Era um caminho natural. E eu fui fazendo política e faria política mesmo sem mandato. E chegou um determinado momento que eu fui lá para concorrer para vereador, depois para deputado, depois para prefeito e depois para governador. A política virou uma profissão. Virou uma função, né? Uma função que eu procuro todos os dias respeitar muito, porque no momento que tiver que sair, eu preciso sair com a cabeça erguida e assim com a consciência muito tranquila de ter feito o máximo que podia fazer. É interessante porque, como o senhor disse, o senhor não começou no PSB, começou no PT, se elegeu pela primeira vez a vereador em 1992 em João Pessoa. Mais tarde o senhor foi expulso do partido. Por quê? O que aconteceu nesse episódio? Uma das muitas disputas, né, dentro do PT, disputas de tendência e, na essência, tinha uma eleição em 2000 no ano 2000 para prefeito, eu seria o candidato e aí uma ala não queria, enfim, aquela coisa até comum dentro do PT. E em 2003 eu tive a oportunidade de conversar muito com o Eduardo Campos e percebi que ali tinha um caminho para mim, né? Um caminho que me permitiria ser um militante. Não sabia que ganharia as eleições de prefeito, não entrei para ser candidato, eu entrei para construir o partido na Paraíba, o PSB na Paraíba. E ganhamos as eleições. E Eduardo teve uma participação muito importante nessa minha entrada, né? Pela sua trajetória, pela proximidade, pela condição e pela visão que Eduardo tinha, não só de Pernambuco, mas do Brasil como um todo. Ele faz falta, governador, para o PSB, para o país? Eduardo faz muita falta ao país, né? Nessa crise que o país vive, que é uma crise política, Eduardo Campos, sem dúvida alguma, seria uma mente privilegiada para poder estar intervindo, para poder estar sinalizando caminhos. Eduardo era uma pessoa, morreu muito jovem, né? Eduardo morreu com 49 anos. Imagina, né? E eu tenho certeza absoluta que ele faria uma grande diferença
nas eleições do ano passado. Não é? Eu não digo que ganharia ou que perderia, porque cada eleição é eleição, mas a mensagem dele, que é uma mensagem de modernidade, de mudança de paradigma político, de pensar não só o presente, não só o mandato, mas pensar lá na frente, né, como ex-ministro de Ciência e Tecnologia, como ex-governador 2 vezes de Pernambuco. Quem conhece Pernambuco hoje sabe a participação de Eduardo. Eduardo faria a diferença dentro das eleições. O senhor o conhecia muito bem. O senhor acha que hoje, nesse momento em que vive o país, ele teria uma postura mais moderada? Porque ele já havia rompido e se afastado do PT e se lançou como candidato no ano passado, em 2014, antes daquela morte trágica. O senhor acha que ele hoje teria um discurso de moderação ou ele iria para a oposição, votaria com a oposição? Ele não iria para a oposição. Eduardo tinha muita clareza de que o PT tinha cumprido um papel, mas que era preciso avançar mais, não era retroceder. Não dava para o PSB, com todo respeito, né, aos partidos que se opõem, mas andar para trás. O PSB teria que propor uma agenda positiva, moderna. O senhor acha que o PSB está andando para trás hoje? Não, eu acho que os que se opõem ao governo têm uma proposta nitidamente, vamos dizer assim, de retroceder algumas práticas, em alguns momentos, em algumas concepções que não cabem mais no país. O país tem que olhar para frente, não dá para olhar para trás. O que eu acho é isso. E Eduardo, o que eu disse, Eduardo Campos, com certeza não estaria no campo da oposição, ao lado desses outros dos outros partidos que estão fazendo oposição, não estaria em função da visão que ele tinha de que o projeto do PT, né, que foi um projeto que fez o país avançar em alguns aspectos, do qual ele fez parte, nós fizemos parte, mas que era um projeto que precisava ser pensado um passo adiante. Então ele não teria uma postura de ir para uma oposição. Ele teria uma postura de, provavelmente, seguir numa independência, porém compreendendo a crise que é, na essência política, que o país atravessa. Então, o senhor acha que Eduardo Campos não se aproximaria do PSDB, não se aproximaria do Aécio Neves, por exemplo? Hoje não. Dessa batalha pelo impeachment? Hoje não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Com certeza não. Não é? Uma coisa é a disputa eleitoral. Numa disputa eleitoral, Amanda, muita coisa acontece. Porque os ânimos estão acirrados, porque às vezes a disputa é despolitizada. Então você tem choques que são muito violentos. O PT jogou muito duro durante a disputa, mas nem por isso eu particularmente, poderia olhar para o PT e dizer: olha, você não fez nada, né, e nós vamos tentar derrubar de qualquer jeito porque você jogou duro durante a disputa eleitoral. O PT foi desleal com a Marina na disputa eleitoral? Eu acho que foi bastante duro. Eu acho que colocou coisas seguidamente que a Marina não estava dizendo, mas eu acho que a fragilidade maior foi nossa, foi do PSB. Por quê? Porque eu acho que se você não tem clareza em algumas ideias, você não deve colocar as ideias. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, independência de banco central. Foi um erro? Eu acho que sim, foi um erro. Foi um erro por uma razão muito simples. Não existe independência. Isso é uma bobagem. Né? Alguém manda. Quem é que vai mandar? Quem deve mandar é quem compõe a política econômica, evidentemente. Né? Você não pode simplesmente dizer: eu vou dar aqui independência, e que você vai para um lado e a política econômica vai para outro. Isso não existe nem aqui em canto. Uma boa chapa. Eu não tenho a menor dúvida que, quando os debates começassem, a participação de Eduardo faria uma diferença muito grande. O senhor acha que ele poderia ter avançado mais do que a Marina? Poderia ter chegado a um segundo turno, Eu não tenho a menor dúvida. Eu dizia isso quando nós estávamos lá embaixo. Agora, isso é só uma opinião, claro, porque, né, mas eu não tenho a menor dúvida de que essa foi uma eleição muito atípica. Essa foi uma eleição em que, há 4 meses antes da eleição, ninguém diria que o país ficaria praticamente rachado.
Portanto, era uma eleição onde você podia ter o aparecimento e o surgimento de lideranças, né, onde você teve, por exemplo, Marina disparou e depois caiu. A chamada terceira via. A terceira via. Eu não tenho a menor dúvida, principalmente se tivesse a consistência de um discurso e de uma caminhada que Eduardo Campos tinha. Agora, o senhor acha que a Marina era menos consistente que o Eduardo Campos? Não, eu acho que o processo em si foi muito violento até para ela. Você não perde uma liderança que unifica o partido, que dialoga com a região. Você não perde que dialoga com amplos setores da produção, né, econômicos do país, como Eduardo dialogava. Você não perde de uma hora para outra e acha que basta substituir, as coisas andam da mesma forma. Eu penso que era muito difícil para qualquer um que, porventura, fosse substituir Eduardo. E a conjuntura foi interessante porque o senhor foi um dos poucos, acho que o único, enfim, governador eleito pelo PSB e também um dos poucos integrantes do PSB que apoiaram a presidente Dilma no segundo turno, porque, obviamente, no primeiro turno havia a Marina, no segundo turno o PSB e a Marina apoiaram o candidato da oposição, o candidato tucano Aécio Neves, e o senhor ficou com a presidente Dilma. O senhor disse na época que a parceria já era forte e vai continuar. Como é que anda essa relação hoje? Eu tenho muito respeito pela presidenta Dilma. Eu acho que ela é bem intencionada, ela é uma pessoa com experiência. Agora, o país passa por uma crise que também não começou com ela. Essa crise, ela não existe. Com quem? Essa crise é uma crise estrutural dentro desse país. É preciso perceber que o país não resolveu problemas estruturais, às vezes até alguns simples. Por exemplo, qual é a proposta educacional que o Brasil construiu ao longo desses 30 anos? Você não tem uma proposta que possa durar além de um governo. Como é que você pode pensar um país, até do ponto de vista do desenvolvimento da economia, sem que você tenha uma proposta educacional? Agora mesmo, esse ano, nós estamos no final do mês de maio, não se sabe ainda qual é a divisão das vagas de ensino profissionalizante, que é essencial para a economia. E que foi uma das bandeiras de campanha, é uma das bandeiras de campanha. No Pronatec. Mas o senhor acha que ela errou na economia? Eu acho que houve muita licenciosidade, né? Eu acho que que era preciso ter tratado a economia com mais cuidado, porque não se faz muita diferença. E as pessoas, no meu entender, compreendem. As pessoas compreendem até as dificuldades. Eu aprendi isso, né? Eu, sinceramente, não douro a pílula em momento algum. E qual a avaliação que o senhor faz desse segundo mandato da presidente Dilma? O senhor concorda com a Marina quando ela diz que a presidente Dilma não conseguiu cumprir, não vai conseguir cumprir as promessas de campanha? Eu acho que ela teve dificuldades para começar o segundo mandato. Eu acho que a presidenta Dilma está buscando começar o segundo mandato porque, desde o início, desde o primeiro dia, existia claramente uma tentativa de não permitir que a presidenta governasse. E ela foi eleita. Não vamos esquecer disso, ela foi eleita. Que tentativa de não permitir que ela governasse? Da oposição, dentro do Congresso, tentativas claras. Mas com impeachment ou o próprio Congresso? Com impeachment e com medidas que, dentro do sistema presidencialista, atentam contra uma coisa chamada governabilidade. Mas mas a postura, o senhor se refere o quê? A postura dos presidentes das casas, do Renan Calheiros e do Eduardo Cunha? A casa como um todo, né? As duas casas como um todo. Eu acho que agora o bom senso está prevalecendo. Agora nós estamos tendo mesmo com as posições de cada um, que é legítimo dentro da democracia, mas você já começa a ter uma visão mais diferenciada. A presidenta Dilma vai governar 4 anos porque ganhou as eleições. E qualquer pessoa de bom senso sabe que é melhor que ela entregue um país melhor do que pior. Mas o senhor acha que, de alguma forma, o Congresso e a oposição mantêm a presidente refém? Porque, por exemplo, o governo não conseguiu aprovar, não conseguiu votar o ajuste fiscal na semana passada, já teve que transferir para essa semana. A votação está marcada para terça no Senado. Mas vai votar. Mas, mais uma vez, enfrentou resistências. Mas vai votar, porque esse, no meu entender, é o famoso fato consumado. Ou seja, não tem para onde correr. Tem que fazer.
infelizmente, eu digo infelizmente porque eu estou sentindo na pele, como qualquer um outro governador, qualquer um outro gestor público, né? Nós estamos sentindo na pele o que é que significa a retração da economia. Agora, equilíbrio de contas, ela vai ter que haver, né? E já está havendo. A grande questão é que só está se olhando para a redução dos gastos e que pega uma fatia da população. É preciso pensar em outra fatia, a fatia que tem um poder aquisitivo maior. Mas o senhor é a favor de que tipo de medidas, então? Porque até agora a gente teve o ajuste fiscal em cima do seguro-desemprego, de algumas medidas previdenciárias, da desoneração de empresas, isso ainda está para ser votado. Eu acho que o seguro-desemprego, algumas questões da própria Previdência, elas precisam ser alteradas, né? Tem coisas que precisam ser alteradas. Com que o senhor não concorda? Você, por exemplo, você não pode achar correto você ter um casamento que dure 3 meses e uma pessoa que não contribuiu nada com a Previdência e seja bastante jovem passar praticamente 60 anos recebendo da Previdência integralmente, e geralmente essas pensões são as mais altas que existem. Então isso é preciso mudar. Tem que ser corrigido. É preciso mudar. Né? Você tem situações no seguro-desemprego que é mais vantajoso você ficar desempregado no início da tua carreira, do que propriamente no final. É preciso corrigir. Então o senhor acha que as medidas que foram aprovadas na Câmara e que agora passam pelo Senado vão no sentido correto? Eu acho que numa parte sim, né? Agora, você tem muita disputa que percebo que está se acalmando, mas que você até um mês atrás você tinha, que se a presidente dissesse que isso aqui é verde, automaticamente se diria que é amarelo, voto amarelo, porque aí era insensatez. Você teve muito isso. E você teve também um processo, ou estamos tendo um processo, de muita rapidez para temas que são fundamentais. Amanda, não se vota uma reforma política, não se faz uma reforma política sem que haja qualquer tipo de participação popular, por melhor que seja o Congresso. Mas o senhor era a favor o quê? De um referendo, de um plebiscito, como o presidente havia sugerido? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O senhor acha que dessa forma atabalhoada que está sendo feita a reforma política, segundo o senhor, isso pode prejudicar, isso pode ser prejudicial ao país? Pode sair um sistema pior do que o que existe hoje? Eu acho que sim. Se você pegar o que está se propondo de ser um distritão... O senhor é contra? Eu sou contra completamente. Primeiro que você nega os partidos. Ou seja, vai ser o quê? Vai ser a disputa de pessoas. E segundo, porque você mistura financiamento privado com os mais votados. Ora, o Congresso vai simbolizar exclusivamente quem tem o maior poder econômico. Isso é ruim para a democracia. Isso é ruim para o voto de opinião. Só para a gente explicar, o distritão é aquele voto por maioria, né? Quer dizer, são eleitos os deputados que tiverem maior número de votos. Hoje a gente tem um sistema proporcional, né? Que você leva em consideração também a votação no partido e nas coligações, né? Quer dizer, os partidos que se juntaram para eleger, para formar uma determinada chapa. Então, o que se propõe hoje na reforma política é o distritão, que é só o voto pela maioria. É um voto na pessoa e não no partido. Na pessoa e não no partido, e ainda por cima com financiamento... privado, né? Eu acho que isso o senhor é muito contra? perigoso. O senhor é a favor do fim do financiamento privado? Eu sou. Por uma razão muito simples. Primeiro, você não tem controle sobre isso. É muito difícil ter controle. Essa é a verdade para todo canto. Segundo, Amanda, há muitas pessoas pensam que falar em financiamento público é o Estado gastar mais. O Estado gasta muito mais. O Estado que eu falo é o poder público, é a União, enfim, gasta muito mais que esse financiamento privado, porque uma grande parte disso, né, não entra legalmente. Então, não está dentro da cadeia produtiva, não está dentro dos impostos. É o Caixa 2. É o Caixa 2, está aí o país tremendo, gemendo e pagando um preço altíssimo. Evidentemente, não só por conta disso, né, mas por conta de
de uma série de posturas também. Mas eu creio que é preciso redefinir isso. Eu não tenho uma proposta pronta, mas eu creio que é preciso olhar com mais cuidado. Debater mais. Por isso que a participação da sociedade civil, a participação, ela é fundamental. Você não pode fazer uma reforma política que vai, vamos dizer assim, nortear os próximos 30, 40 anos, né? Fazendo uma discussão relâmpago, restrita a um Congresso que, repito, por melhor que fosse, tem os seus problemas de representação, porque todo mundo sabe que tem. Governador, vou pedir licença ao senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Governador, estamos gravando essa entrevista na quinta de manhã. Até amanhã deve ser anunciado o corte, né, o chamado contingenciamento no orçamento, que deve ficar entre 60 e 80 bilhões de reais. O senhor já disse que é favorável a um ajuste fiscal, mas este que está sendo implementado é rigoroso demais ou está na dose certa? Eu acho, Amanda, que não tem o ajuste fiscal. Tem um ajuste fiscal. Ou alguns ajustes fiscais que precisam ser feitos. Agora, é preciso definir prioridades. Se você olhar para o semiárido nordestino, que compõe 80% daquela região, da área, e que há 4 anos não vê água, tem região na Paraíba como Curimataú, que quando nos 4 anos choveu menos do que 400 milímetros. Isso é deserto. Isso é deserto. E lá, como no restante do estado, nós estamos fazendo uma série de obras hídricas importantes, adutoras. Quer dizer, a gente está fazendo mais adutoras do que em 20 anos. E isso depende de recursos do governo federal? Uma grande parte disso, uma parte é com recursos próprios, mas uma grande parte é em parceria com o governo da presidenta Dilma, que teve um olhar importante para o Nordeste. Então, se você corta isso, evidentemente que você está condenando mais ainda uma região para que no próximo ciclo de estiagem, nós nem saímos desse, mas no próximo ciclo, a população paga um preço enorme. Não é possível, tem que separar as coisas, né? Eu acho que se você tem um desequilíbrio de contas, não dá para você achar que vai fechar o ano tendo um superávit enorme, quando você pode dividir esse superávit em 2 anos. Então, o superávit de 1,2% neste ano é alto demais? O senhor acha ambicioso? É muito alto. Eu acho muito difícil se conseguir, a não ser que você tenha, sinceramente, eu não sou catastrófico, mas a não ser que você tenha uma quebradeira generalizada, o que é ruim para todo mundo. O senhor acha que pode aprofundar a recessão, então? Ah, sem dúvida. Por exemplo, o que nós estamos vendo na habitação é um grande setor desse país do ponto de vista de geração de empregos. É preciso retomar o Minha Casa Minha Vida, é preciso olhar um pouco com um cuidado maior a questão dos cortes nessa área da habitação. É preciso reequilibrar o pagamento para muitas e muitas obras que ainda estão em curso. É preciso ter cuidado. É claro que o ministro Levi tem conhecimento disso melhor que eu. Ele tem uma estratégia, né? Mas que eu tenho a impressão que essa estratégia dele, quando ele coloca aqui, ele sabe que se for por aqui um pouco menos, ele vai atingir o objetivo. Qual a sua avaliação dele? O senhor já esteve com o ministro Levi recentemente numa reunião com os governadores do Nordeste? Eu não faço avaliação pessoal de ninguém, imagina. Da estratégia dele, do trabalho dele? Eu acho que ele faz parte do governo, o governo tem uma tipicidade, né, que sai de uma rota para poder pegar uma rota completamente diferente, né, com o discurso de que é preciso fazer esse atalho para poder voltar a crescer. Eu não tenho a menor dúvida que é preciso equilibrar contas, né? Eu sei o que é cortar. Eu corto contas no estado que não é rico, é um estado pobre da federação, para que ele permanecesse equilibrado desde o primeiro mês que eu entrei. Ele está lá equilibrado. Tem um nível de investimento que superou, por exemplo, as metas do PAF, né? E isso para o PAF seria ruim, mas para mim foi uma prova extremamente importante, ou seja, investir mais do que aquilo que estava previsto. Nós investimos mais. Agora, eu acho que é preciso
que não se pare todos os setores. O meu temor é esse. Eu sei que essa preocupação da presidente da República, mas a gente tem que... Eu falei agora porque aqui... É difícil acertar essa engrenagem, né? A dosagem certa. Claro. Até mesmo porque existe uma disputa política. Eu acho que a principal crise no país é política. Tem uma crise econômica de receita e despesa. Mas por quê? Política em que sentido? Porque a eleição foi muito acirrada. E porque quem perdeu achou que, em função dessa crise, que na essência de Operação Lava Jato, de questão ética, enfim, achou que poderia não permitir que a presidente governasse ou poderia atrair a presidente para o centro dessa crise, mas ela não tem nada a ver com isso, né? Então, houve uma expectativa de alguns setores, não são todos, sequer da oposição são todos, mas alguns setores da oposição que esse processo poderia desencadear num processo maior, né? Que seria o caos para o país, né? Eu acho que o país não aceitaria isso e nem mereceria isso. Mas é que é uma oposição que muitas vezes se arvora como representante desses movimentos de rua. O senhor acha que a oposição age como representante dos legítimos anseios da sociedade ou age de maneira irresponsável? Não tem a menor relação, não tem a menor raiz popular. Os movimentos de rua não tem nada a ver com a oposição. Observe bem. Os movimentos de rua, em nenhum momento, tinham na oposição uma referência. A mínima referência. Eles não têm ninguém uma referência, nenhum político, essa é a verdade. Não tem, exatamente. Não tem nenhum político. E é preciso compreender isso, né? E é preciso olhar, por exemplo, para essa etapa nova no mundo, né? Quem olhar para o Egito, para a Tunísia, há alguns anos atrás, talvez nós estivéssemos vendo isso que nós nos países da Primavera Árabe, né? Por quê? Porque você horizontalizou a informação. Então, a informação ficou muito fácil para todo mundo, a convocação, a reclamação, ficou muito fácil através da internet. E isso faz com que você não verticalize os movimentos, você horizontalize. E também tem as dificuldades, porque quando você horizontaliza, você não tem liderança. Essa é a questão central. Falta uma liderança na política, uma grande liderança. Falta sim. Política hoje não tem uma grande liderança. E política não tem vácuo também, o poder não tem vácuo, O poder não tem vácuo. Mas eu creio que está todo mundo aprendendo, ou buscando aprender, né? As ruas estão falando, eu acho que a insatisfação com os serviços públicos e com a questão ética são os dois polos disso. O serviço público, Amanda, tem que melhorar. O país tem um péssimo serviço público. Essa é a verdade. Você não pode pegar uma criança, coloca na escola, sabe? E essa criança sai lá do ensino fundamental com dificuldade enorme de ler e de compreender aquilo que está lendo. Isso é uma falta de respeito enorme. Como é que é essa realidade na Paraíba? Porque isso já melhorou, né? O Nordeste cresceu muito acima da média do país, acho que na última década, nos últimos anos. Em que sentido o Nordeste já avançou e o que falta avançar? O seu estado e a região como um todo? O Nordeste, de 2002 a 2012, ele cresceu em média 4,8%. O país cresceu em média 3,8%, ou seja, o Nordeste cresceu 25%, 26% a mais do que o país. Acontece que se o Nordeste, que hoje representa 13,8% do PIB nacional e tem uma população de quase 30%, para o Nordeste chegar à posição do Sul, que é 17%, ele teria que crescer nessa proporção acima do país quase 40 anos. É muito tempo. É muito tempo. São 2 gerações. Ou seja, o atraso ainda é muito grande em relação ao Sul, Sudeste. E o país cresce pouco, compreendeu? Então, é fundamental compreender o Nordeste não como algo isolado, né? Não, isso é problema do Nordeste, é problema do país. Porque se você tem capacidade de crescimento lá, coisa que você não tem com tanta força nas demais regiões, é preciso
incentivar esse desenvolvimento. Houve uma reação muito odiosa durante a eleição, né? Pessoas que chegaram a sugerir a separação do Nordeste do resto do país, porque o Nordeste foi responsável por grande parte da votação da presidente Dilma. Qual a sua avaliação sobre esse tipo de reação, essa cisão que ainda existe? Foi um voto mais consciente, né? Se você observar a postura de uma população, é mais consciente, a população reconheceu que houve avanço. Ah, não, o avanço por conta do Bolsa Família. Sim, vai alguém passar fome? Vai alguém não ter o que comer? Vai alguém ter seus 2, 3, 4 filhos, sei lá o quê, e não ter como dar comida? E não fica achando que o Bolsa Família, as pessoas comem o dinheiro, não. As pessoas comem o alimento. Como é que o Bolsa Família transformou o Nordeste? Ah, muito na construção civil, no puxadinho, no quarto a mais, na casa, né? E no setor de alimentos. O setor de alimentos cresceu muito no país. Pode pegar qualquer rede dessas aqui de São Paulo. Pode pegar qualquer rede que você, de supermercados, de alimentos, que você vai perceber que um montante de recursos como aquele, na Paraíba são 504 mil famílias. Que aquilo dinamiza a economia, né? Dinamiza a economia. Ou seja, são recursos que são colocados na economia. Esse recurso não fica embaixo da cama, não, claro porque ninguém vai guardar aquele dinheiro, vai consumir. Vai ao mercadinho, à padaria, ao cabeleireiro, quer dizer, você dinamiza diversos setores. O poder de consumo de uma parcela enorme, promovendo inclusão. Aqueles que dizem que isso não vale nada, efetivamente, que são xenófobos, humanamente falando, né? Isso vale sim. Agora, só isso não vale, né? É preciso fazer com que, através da inclusão social, depois disso tem inclusão produtiva. As pessoas têm que produzir, as pessoas não podem achar que ter o Bolsa Família é o máximo, né? Porque aí fica uma relação... Mas essa etapa está sendo cumprida ou não, essa da inclusão no setor produtivo? A presidente até falava durante a campanha com o Pronatec, com o ensino profissionalizante, isso está sendo cumprido de uma maneira satisfatória? Eu acho que abaixo daquilo que o país precisa, claro, mas o país até o ano passado fez um esforço muito grande no Pronatec. Houve uma reunião na semana passada dos governadores, né, com os presidentes da Câmara e do Senado, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, em Brasília. No geral, todos reclamaram da escassez de recursos, né, e criticaram a União por reter a maior parte dos impostos. Qual a sua posição que saiu dessa reunião em termos práticos? Em termos práticos é que eu acho que o Congresso, tanto o presidente Renan como a Câmara dos Deputados, representada pelo seu presidente Eduardo Cunha, as duas casas tiveram um gesto importante de chamar os governadores e fazer uma pauta conjunta, né? Eu acho que o tema principal é o Pacto Federativo. Não se faz um Pacto Federativo com uma única lei. Explica o que é isso, para as pessoas entenderem direitinho. O Brasil é uma federação de direito, mas não é de fato. É uma federação de mentira. Porque até para um Estado que numa federação deveria ter a sua autonomia garantida, até para um Estado como São Paulo, pegar um financiamento externo, precisa de autorização da União. Ou seja, o Estado não tem autonomia, independência, então, e não tem a receita, né? E a receita, ela é hiperconcentrada e foi ficando cada vez mais. Em 1985, a gente conversava antes aqui, em 1985, 80% da receita do país, excluindo as receitas previdenciárias, elas vinham do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto de Renda. Apenas 20% vinham das demais receitas, incluídas as contribuições. No ano passado, 55% eram as demais receitas e o IPI, o Imposto de Renda, que era 80%, caiu para 45%. A saúde, em 88%, na Constituição, a União bancava 89%, 88%, 89%. Hoje a União banca 45%, o restante estados e municípios. Houve uma inversão. Enquanto estados e municípios tiveram um aumento das responsabilidades com os serviços, né, o dinheiro caiu, proporcionalmente falando. E não é justo isso. É isso que se chama de pacto federativo, né? As atribuições, as responsabilidades, direitos e deveres de cada um dos entes federativos, né? Municípios, estados, União. Redistribuir isso. É claro que não dá para você chegar hoje e dizer, União, dê licença, nós vamos pegar aqui 40%, vamos colocar para cá. Isso não existe. Agora, se você propõe uma escala negociada com o Executivo, claro,
porque o Executivo tem a sua responsabilidade e também isso não foi obra de um governo, de dois. Isso é um processo que vem desde o regime militar. Mas se você propõe aqui uma escala de 10, 15, 20 anos, você vai ter a capacidade de projetar o país lá na frente. Não é projetar o país apenas no mandato sequer, porque isso significa uma visão muito curta, né? Quer dizer, aumentar o repasse das verbas para os estados e municípios. Vocês fizeram essa reunião ontem, né, completa com os governadores, e o senhor acha que há uma disposição do Congresso em levar isso para frente? Eu acho que sim. O Congresso vai votar muita coisa. Uma das coisas que o Congresso vai votar, ou deve votar, é uma emenda constitucional do deputado Mendonça Filho e outros deputados, que diz que não se pode criar despesas para estados e municípios sem dizer a fonte. O Congresso passou muito tempo criando despesas. Era piso salarial de uma categoria, era piso salarial de outra. E no final das contas, quando você tinha diante de si, era mais uma despesa sem saber de onde tirar o dinheiro. Então, essa conta não fecha, né? É preciso ter a responsabilidade aí para poder, ao criar uma despesa, dizer de onde vem o dinheiro. E a questão da segurança pública? Porque o senhor é um defensor abertamente da criação de um Ministério da Segurança Pública. Ontem, na semana passada, o presidente do Senado, Renan Calheiros, cobrou a presidente para que cumpra a sua promessa de campanha, de eleição, para dividir esse ônus, essa responsabilidade com os estados, ou seja, para que a União arque também com algumas despesas, alguns custos da segurança pública. O Brasil hoje, dentro do Ministério da Justiça, tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, por sinal, uma excelente e competente profissional, a doutora Regina Mink, ocupa aquela secretaria. Acontece que essa Senasp, ela não tem, vamos dizer assim, autoridade para não só dialogar com os demais ministérios, porque segurança não é só a polícia, né? Segurança é dialogar com o município, porque a iluminação está deficiente na cidade. É dialogar com a saúde, porque o crack está destruindo todas as comunidades. Segurança é tudo isso. E você precisa ter uma estrutura com capacidade para isso. Não é para colocar o policial na rua, mas é para dar uma mesma base em todos os estados. E você faz isso com o Ministério. A situação está tão crítica que no ano passado, apenas 4 estados tiveram um número de homicídios menor do que o 2013. A Paraíba está no meio. Mas a violência cresceu muito na Paraíba nos últimos anos, né? Últimos 10 anos. Se a gente pegar até o mapa da violência em 2015, ele fica muito claro, de 2002 a 2012, essa violência aumentou, o quê? 180%, não foi isso? Exatamente. Nos últimos 10 anos só houve essa redução entre 2012 e 2013. Agora, a Paraíba hoje é o 5º estado mais violento do país. João Pessoa é a 3ª ou 4ª cidade, capital, né, na verdade, mais violenta. O que o senhor atribui a esse crescimento, esse aumento tão grande da violência? Na verdade, deixa eu te situar. Eu acho que a ausência de política pública. Passaram uma década sem fazer política pública de segurança. Passaram uma década achando que segurança pública era pagar a imprensa para não noticiar. Mas dos seus antecessores, então? Sim, claro. Claro, se você pegar os números, você vai ver que de 2003 adiante foi um desastre. Foi um desastre. A taxa de mortalidade, a taxa de homicídios, que era 17 em 2002, pulou em 2009 para 34. Houve um único ano onde houve uma queda, inclusive o mapa da violência atesta isso, que foi exatamente na nossa gestão em 2012. Aí nós diminuímos em 2013 e diminuímos em 2014. A Paraíba é o único estado do Nordeste que diminuiu os 3 últimos anos seguidos. Ou seja, tem uma política pública sendo implementada. Agora, essa política pública ela não dá resultado sozinho. Tem que ter apoio da União. Tem que ter apoio, tem que ter nivelamento com os demais estados. Porque se não tiver isso, tem gente lá no interior do Ceará, que saiu aqui do Rio de Janeiro, controlando o tráfico no Rio de Janeiro ou em qualquer um outro estado. É assim, né? E com armas possantes. Tem gente que saiu aqui do Sudeste e foi para lá para ir atrás de caixa eletrônico. Compreendes? É algo que... quem controla a dinamite não é a polícia militar do estado, é o exército. Agora, tem que haver uma integração maior entre essas forças, que foi o que foi prometido, na verdade. Nós propusemos à presidenta Dilma, oferecemos o Nordeste para ser o laboratório de implantação do Sistema Único de Segurança Pública. É uma tentativa que eu tenho certeza
que será extremamente necessária. E ela já respondeu? Mas ela vai, ela sabe, ela conhece o problema. Evidentemente, é preciso também considerar o seguinte, se iniciou um mandato, né? Às vezes a gente faz as contas, como eu faço comigo mesmo, em que eu estou há 4 anos estou realmente há 4 anos e quase 5 meses. Mas o mandato... É um novo mandato. É um novo mandato. São 4 ou 5 meses. Vou pedir mais uma licença para o senhor, governador. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Governador, parte da reforma tributária que o governo federal quer discutir no Congresso diz respeito à unificação do ICMS. O ICMS é o principal imposto estadual e normalmente os estados fazem o que se chama, o que se convencionou chamar de guerra fiscal. Quer dizer, cada um dá uma isenção, um desconto tributário para atrair empresa para aquela região, porque senão ficariam naturalmente todas concentradas aqui no Sudeste, claro, no Sul, perto das regiões de escoamento e assim por diante. Agora, a unificação do ICMS será prejudicial à Paraíba, por exemplo, ou aos estados do Nordeste? Ela por si só não. Agora, se ela acontecer de uma forma isolada, ela prejudica o Nordeste. Porque o Nordeste passa a ser visto como um grande consumidor e não como produtor. Quer dizer, pensando no mandato, né, pensando em 4, 5 anos, seria muito bom, aumenta a arrecadação, depois você dá tchau, vai embora e deixa aí o futuro. Mas você pensando numa geração adiante, é preciso que uma região produza, se industrialize, avance tecnologicamente, atrai empresas. Que foi o que aconteceu. Vocês atraíram muitas empresas, foram quase 200, né, nos últimos 4 anos, no seu primeiro mandato. Muitas empresas. Eu acho que agora mesmo fizemos um termo, uma pactuação com um grupo português e um grupo local para a expansão do Porto de Cabedelo. Enfim, agora, o que é que eu quero dizer com isso? É que os incentivos fiscais, que as pessoas acham que é só o Nordeste que faz, todo mundo faz. E sempre fez. Né? O próprio governo federal deu incentivos através do IPI, sem combinar com os estados. De 2008 a 2012, os estados perderam 77 bilhões, a Paraíba perdeu 2 bilhões. Você imagina o que é que significa isso? 2 bilhões de reais e nem fomos avisados, compreende? Isso é o que? Um incentivo fiscal, na verdade. O que é que nós queremos? Nós queremos um fundo de desenvolvimento regional, porque através do fundo de desenvolvimento regional nós vamos continuar a ter capacidade de atrair empresas. Através desse fundo, que está sendo discutido com o ministro Levi, e a simetria das alíquotas de ICMS, é possível fechar um grande acordo, um acordo nacional, onde a gente possa preservar os avanços que se teve. Porque senão, Amanda, as empresas, ao terminarem os incentivos, elas vão procurar onde? Onde tem um mercado consumidor maior e onde tenha mais a próxima matéria-prima. Elas voltam para o Sudeste. E o poder de consumo do Sudeste, a diferença entre aquilo que está e aquilo que pode ser, é bem menor do que a do Nordeste. Agora, a discussão é o tamanho desse fundo de compensação, né? Quanto vocês pedem, quanto a União sugere? Como é que foi essa conversa com o ministro Levi? Não, nós não avançamos em relação ao tamanho, nós avançamos em relação ao formato, né? O ministro Levi tem algumas resistências, mas compreende que o Nordeste, tal qual a Amazônia, com a Zona Franca de Manaus, precisa ter uma proteção. É porque nessa época de ajuste fiscal tudo fica mais difícil, toda a conversa fica mais difícil. Claro, e nós compreendemos. Que modelo vocês propuseram? Nós propusemos um fundo que seja financeiro, com recursos do OGU e com recursos também que possam vir para a iniciativa privada. Por exemplo, o Nordeste tem... Seria um repasse direto da União direto para os estados, um repasse... O repasse é para um fundo e, a partir disso, proporcionalmente... Distribuído para os estados da região. Né? Ao mesmo tempo, deixa eu te dar um exemplo, o Nordeste tem 30% da população. Uhum. Porém, não chega a 10% dos recursos do BNDES para a região, para as empresas da região. Ou seja, nós queremos que isso seja levado, compreende? Vai se instalar ali, então você vai ter recursos privados para o setor privado, via BNDES, via Banco Nordeste, num volume que se aproxima a esse percentual da população.
isso é bom só para o Nordeste? Não, é bom para o Brasil. Nós estamos tratando de Brasil. Não tem essa visão, sabe, estreita. Eu não estou falando dessa forma. Eu estou falando em expandir desenvolvimento e crescimento para o país. Se é fácil, ou pelo menos se é mais fácil, você pegar uma região que está se desenvolvendo mais do que a média do Brasil, é investir aí. Esse é o desafio, eu acho, que nós temos. E nisso existe uma grande articulação, uma grande unidade de todos os 9 governadores do Nordeste, e isso envolveria o próprio norte de Minas também, que faz parte da Sudene. O senhor falou um pouquinho sobre a crise hídrica. Como é que está a situação agora? Campina Grande, alguns municípios passam por um momento bastante difícil, né? De escassez de água e escassez de recursos também. As adutoras, os carros-pipa. Houve um acordo com a União, com o Ministério de Integração Nacional, que seriam repassados quase 20 milhões de reais. É isso? Esse dinheiro já chegou? Chegou. O dinheiro foi disponibilizado. Nós estamos fazendo alguns planos de trabalho que sejam emergenciais. O próprio nome já diz, é emergencial. Fora isso, só no estado que eu estou governando, nós estamos fazendo 800 quilômetros de adutoras. É muita coisa. Em 10 anos antes, fizeram 160. Estamos fazendo 800. Repito, uma parceria importante com o governo federal e uma parte só com o próprio estado. Nós estamos fazendo um grande canal para pegar as águas de São Francisco de uma parte, né, da parte sul, da divisa sul do estado, levar lá para a divisa norte, uma obra de R$1 bilhão, uma obra também fundamental que vai proporcionar 16 mil hectares agricultáveis e irrigáveis. Algo também considerável, que vai mudar o perfil econômico dessa região toda, que é a região de Agreste. Né? É isso que eu ia perguntar ao senhor, sobre a transposição do Rio São Francisco. Era uma obra para ficar pronta em 2012, está atrasada, a expectativa é que fique pronta em 2016, no ano que vem. Isso vai mudar o desenho da região? Porque aí sim seria talvez uma medida mais definitiva, uma obra mais definitiva. Muda tudo, Amanda, muda tudo. Muda tudo. A transposição é importante. O Rio São Francisco, na sua maior seca, ele joga para o mar 1.100 metros cúbicos por segundo. Ele vai disponibilizar, no máximo, 129 metros cúbicos por segundo para toda aquela região. Isso significa muita coisa para o semiárido. E com o que eu, particularmente, no ano passado, já tinha conversado com a presidenta Dilma, de que nós teremos um terceiro eixo de entrada pelo Vale do Piancó, que é um vale de terras extremamente férteis, e também com um grande sistema adutor, reforçando Cariri e Curimataú, 2 regiões muito secas, né? Então você teria um estado com a melhor cobertura com as águas do São Francisco. Isso para nós é fundamental. Quer dizer, esse atraso também só prejudica, né, governador? Esse atraso prejudica, mas uma obra daquela é uma obra... Uma coisa é você fazer uma obra com um projeto executivo, pronto. Aí você sabe direitinho onde está o morro, onde está o... Outra coisa é você começar uma obra com um projeto básico. Você chega no campo, quando você chega lá e tem uma pedra no meio. Mas é sempre assim, então? Porque todas as obras atrasam, sempre começam então a partir de um projeto mais ou básico. Menos, né? Mais ou menos, né? Não tão bem feito assim. Agora, é uma grande benfeitoria. Falando um pouquinho sobre o seu partido, o PSB, que já anunciou essa fusão com o PPS, né? Agora está nas últimas tratativas. Qual a sua avaliação sobre essa fusão? O PSB ainda está discutindo, né? Porque não se faz uma fusão em uma reunião de executiva. Não se faz uma fusão sem consultar praticamente ninguém. Agora as bases serão consultadas, os diretórios... É preciso ter cuidado com isso, porque não é só a fusão, Amanda. Não é você juntar 10 com 37, dá 47 e está tudo muito bem. Uma soma boa. Ali. Não é isso, né? Uma fusão requer o seguinte: qual é o pensamento político? Isso eu quero saber. Mas existe essa identidade política entre os dois partidos na sua avaliação? Até então não. Mas eu quero saber o que é que nortearia uma fusão. Né? Quais seriam os passos posteriores? Porque também não adianta dizer, não, todos serão independentes e no Congresso fazer o que bem entender. O PSB faz e o antigo PPS também. Eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso. O governador Paulo Câmara de Pernambuco concorda aliás, expôs isso para mim também. Eu acho que o partido tem olhado um pouco mais devagar, porque não se faz uma fusão
de dois partidos com histórias importantes, como é o PPS e como é o PSB, se faz uma fusão numa única reunião do executivo que não estava na pauta sequer. Já vinha sendo conversado há algum tempo, né, pelo próprio Eduardo Campos, no ano passado. Essa ideia não tinha sido discutida com o Roberto Freire, presidente do PPS. O próprio presidente do PSB, o Carlos Siqueira, e o Roberto Freire escreveram um artigo conjunto defendendo essa união. Mas não havia absolutamente nada que pudesse ser compartilhado com o restante do partido, e principalmente com as bases do partido. Nessa reunião do executivo não estava nenhum dos governadores, pra você ter ideia. E o governador não é mais do que ninguém, claro, mas não tinha, porque isso não estava na pauta. Você acha que foi uma decisão tomada de cima para baixo, sem consultar, então, o restante do partido? Sim, naquele momento, sim. Então, é preciso ter cuidado, porque, repito, para mim o que interessa é saber qual é o rumo do partido. O senhor vê alguma chance dessa fusão sair nos próximos meses, em junho, por exemplo, no mês que vem, como foi aventado, como foi cogitado? Eu acho que nós vamos ter ainda muitos debates. Porque, repito, é preciso saber qual é o conteúdo. Então é precoce, no mês que vem é precoce para anunciar uma fusão? Eu acho. É preciso saber qual é o conteúdo. Eu não tenho postura contrária a qualquer fusão, não, mas eu quero saber onde é que eu estou. Eu quero saber qual é o passo. Eles propõem um partido, uma grande frente de esquerda ou de centro-esquerda, uma opção ao PT, por exemplo. O senhor enxerga por aí uma via, uma terceira via, uma alternativa à polarização de PT e PSDB? Eu acho PSDB? que a polarização que existe no país nos últimos praticamente 20 anos é uma polarização que se exauriu, né? E que a sua permanência sem permitir que outras forças possam crescer faz mal ao país. É preciso oxigenar esse jogo, não dá para você estar com os mesmos elementos, as mesmas teses que na verdade não são teses. Ninguém conseguiu apresentar um projeto para o país. Qual foi o projeto que foi colocado em cima da mesa? Foi colocado, quando muito, propostas, mas não um projeto que dialogue com duas gerações adiante. O Brasil não tem tradição nisso, e esses dois partidos também demonstraram que, porque é complexo mesmo, não é culpa, não é questão de culpa, mas demonstraram que não conseguiram construir um projeto que possa pensar o país daqui a... pensar e fazer, ou começar a fazer um país para daqui a 2 gerações, 3 gerações. Tem uma ala do seu partido, notadamente a ala paulista, que tem o vice, Márcio França, né, que é vice-governador Geraldo Alckmin, que defende até a possibilidade do PSB apoiar uma candidatura tucana em 2018, se o governador Geraldo Alckmin eventualmente sair candidato à presidência. O que o senhor acha dessa possibilidade? Tenho o maior respeito por Márcio, gosto muito dele pessoalmente, e tenho um profundo respeito pelo governador Geraldo Alckmin. Acho que 2018 está muito distante. Todo mundo só fala nisso. Muito distante. Eu acho que a gente está prejudicando o país. A gente está dizendo que o mandato da presidenta Dilma acabou. O mandato não acabou. Precisa olhar para o país. Tem gente no país que só pensa em eleição. Tem político nesse país que só pensa em eleição. Isso é ruim. E é por isso que o país não consegue ter uma visão a médio e a longo prazos. E acho também muito difícil isso da tua pergunta acontecer. Muito difícil. Eu acho que é preciso ter uma alternativa que seja essencialmente democrática. Democrática não é só defender a eleição, não, porque isso todo mundo defende. Democrática significa incluir socialmente pessoas, estabelecer direitos iguais para pessoas, para grupos diferentes. Democrática é muito mais do que você dizer, olha, estamos aqui fazer eleição e está todo mundo dentro. E que possa dialogar com o futuro desse país. Uma última consideração sua, já que 2018 está longe, mas 2016 está mais perto. Como o senhor enxerga a possível entrada da Marta Suplicy, da senadora Marta Suplicy no seu partido, a possível candidatura dela à Prefeitura de São Paulo? Acho que é bem-vinda. Sim, eu acho que sim. Marta fez um bom governo, e acho que ela está com uma vontade muito grande. Eu tenho acompanhado e tenho visto, eu acho que ela tem uma vontade muito grande de voltar a governar
esse grande desafio que é São Paulo. E Marina? Marina? Eu acho que Marina fez um grande acordo, um acordo com nós do PSB, com Eduardo. Nunca houve da parte dela ou da parte de quem quer que seja nenhum tipo de enganação. Marina entrou no partido para poder dizer, olha, eu estou entrando para te apoiar, Eduardo, não quero nada em troca. Se acharem que eu devo ser vice, eu vou ser vice. Se não, não vou ser vice. Passar isso aqui, eu vou continuar na luta para criar a rede. Governador, vamos para o nosso pinga-fogo final? Eu falo o nome, uma palavrinha, o senhor responde também com uma frase curta, difícil, uma avaliação. Muito difícil. Vamos tentar, é que a gente vence as nossas dificuldades. Os irmãos Gomes, Cid e Ciro Gomes. Bons gestores. Eu gosto muito deles. Luiz Edson Fachin. Eu acho que um grande nome, vai enobrecer, vai enriquecer o STF. Eduardo Cunha. Eu acho que, como deputado, deve ser respeitado, mas eu acho que também precisa naturalmente respeitar os próximos. Renan Calheiros. Tenho uma boa relação com ele. Rodrigo Janot. Eu acho que, dentro das suas atribuições, cumpre o seu papel, né? Acho que o Ministério Público é uma instituição extremamente responsável por avanços dentro desse país. Agora, não pode se cobrir como a palmatória do mundo. Sérgio Moro. Está fazendo seu papel, acho que evidentemente, preservando-se, já que eu desconheço o conteúdo, mas dentro de todo esse processo de operação, Lava Jato, o que eu acho que é fundamental é que se preserve o Estado de Direito. Eduardo Campos. Um grande político, acho que um grande companheiro, uma pessoa com uma visão lá na frente. Lula. A maior liderança popular que esse país produziu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Lula, e também acho que Lula poderia ter feito muito mais alterações na estrutura do nosso país. Dilma. Eu acho que uma gestora consciente, uma pessoa respeitável, e que diuturnamente busca fazer aquilo que é correto. Agora, exercício de poder é muito solitário. Fernando Henrique Cardoso, só para encerrar? Fernando Henrique Cardoso, eu acho que é uma personalidade, um ex-presidente, uma personalidade que deve uma grande contribuição para o país enquanto pensador, mas que fez um governo que eu preferiria muito que ele tivesse se aliado às teses e à compreensão que ele tinha do Brasil antes de se tornar presidente. Governador, foi um prazer tê-lo conosco durante essa uma hora. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Amanda. Muito obrigado pela... Boa sorte para Paraíba, uma boa noite para o senhor. O A Notícia volta na semana que vem. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site e saber das notícias pelo Twitter. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite, uma ótima semana para você.